Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com Ciro Rodolfo Gonçalves, secretário controlador-geral do Estado. Nós falávamos no final do primeiro bloco, Ciro, sobre a ocorrência de casos de corrupção mesmo num governo chefiado por um homem comprovadamente honesto. E é verdade que, ao contrário do que se passa costumeiramente no Brasil, né, tradicionalmente, aqui a reação foi imediata. Agora eu pergunto, governar é escolher, basicamente. É impossível também evitar erros de escolha, né? A gente escolhe alguém, nomeia para o secretariado alguém que se acha que é honesto e não é. Isso é impossível evitar também. Eu pessoalmente entendo que é impossível. É impossível, Augusto. Eu acho. Tenho pouco ou nenhum conhecimento de cunho sociológico nessa resposta, né? Mas a experiência, a vivência nossa, né, nos indica isso. Lógico que você tem que fazer seus pré-filtros. Tá? Exemplo é um filtro bem objetivo, que é a lei da ficha limpa. Isso. São critérios objetivos, de consequências, uma vez não respeitadas, mas a volúpia e o ânimos e a famosa circunstância, às vezes a própria circunstância, e que às vezes nos frustra algumas escolhas, sem dúvida nenhuma. Correto. Secretário, recentemente o site O Livre fez um levantamento sobre todos os salários, né? Principalmente elencou os 20 servidores estaduais com maiores salários. Entre os 91 servidores estaduais do Executivo, 28 são auditores da Controladoria Geral do Estado. Né? Inclusive, o senhor foi citado como o 14º maior salário, com uma média de 38 mil mensais, o que ultrapassa o limite constitucional. O senhor acha isso correto? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Agradeço, professor Luiz, pela pergunta. Inclusive, agradeço pelo convite aí sobre esse ponto, agradeço o convite à entrevista, porque, novamente, é uma oportunidade da gente levar essa transparência. A delegação do governador Pedro que eu disse sobre a transparência dos atos, transparência daqueles seus delegados, com clareza. Professor Luiz, eu vou falar primeiramente na maneira ampla, para depois falar vou falar no amplo para depois falar no específico. Na verdade, sim, o rol de servidores que possivelmente acima do teto, com salários altos e eventualmente acima do teto, é preciso compreender que a composição dos salários do servidor público, de todos os servidores públicos no Estado, independente da carreira, o salário acontece de algumas vantagens, algumas rubricas de algumas carreiras que você tem, ou no caso pessoal, você tem acrescido nesse salário. Vou dar um exemplo e que não é considerado no cômputo do teto constitucional. Vou dar um exemplo que é o chamado abono de permanência. Tecnicamente, o abono de permanência, talvez aqui fique um pouquinho pesado explicar, mas é uma dessas circunstâncias de ordem pessoal, que é um servidor que já passou, que já poderia estar se aposentado, mas não atingiu ainda a aposentadoria compulsória, e ele recebe esse benefício, esse plus, para que permaneça na atividade em decorrência do desaparelhamento, talvez, da secretaria ou da instituição a qual ele participe. Nesse cômputo também, você isso tem... Isso não é computado. Isso não é para fins de teto. Constitucionalmente ele não é computado. Outros exemplos, né? Indenização por licença prêmio acumulada. Você tem nesse rol, professor Luiz, você tem vários servidores que também você tem com essa característica. Servidores com indenização de licença prêmio, indenização de férias, o 13º do servidor. Então, a conta do que o servidor ele percebe no ano e dividir por 12, fazer uma conta direta e reta por 12, não vai expressar o salário efetivo desse servidor. Primeiro que a divisão ela é por 13, segundo se porventura naquele ano ele percebeu algumas férias ou abono de permanência, enfim, tem um rol de rubricas.
Isso precisa ser aperfeiçoado constitucionalmente? Sem dúvida, eu não duvido disso. A gente está nesse momento discutindo o teto do gasto público, um possível rearranjo da lei de responsabilidade fiscal para que os gestores e essas regras, inclusive de salários e subsídios, sejam repaginadas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, Falando no específico, falei do amplo, então essa é uma circunstância de todo esse grupo que você indicou. Aí falando do específico, aí no específico é isso assim, com relação aos auditores do Estado, é uma carreira típica de Estado, é uma carreira que tem um concurso específico no país inteiro, como eu disse, após a lei de responsabilidade fiscal, o elemento de controle interno, os profissionais, os equipamentos, o aparelhamento para se exercer controle interno, realmente passaram a receber dos gestores públicos uma atenção especial. Por quê? Dada aquela relação que a gente explicou, uma atuação firme, de um controle interno firme, concomitante e preventivo, você tem uma oportunidade de administração e sobra de recurso público para as finalidades, para as entregas sociais. Então você tem aí despesas auditadas na ordem de 800 milhões, que você reduz para 400 milhões, você só consegue isso com, o professor Luiz conhece bem a matéria, que a atividade de auditoria, ela passa hoje, para você ter uma ideia, o último concurso público nosso foi homologado no ano passado, o concurso público homologado no ano passado, cuja concorrência especificamente aqui do Estado, nós tivemos uma concorrência de 350 candidatos para cada vaga. Dada a complexidade da atividade e o que representa isso hoje dentro da administração pública de benefício a ser oferido para a sociedade. Mas, secretário, aí que está. Eu quero entrar num ponto dessa questão que o Brasil precisa discutir. Eu acho que há uma certa hipocrisia por parte dos que fixam o teto, que ele é irreal. Sim. Ele é irreal. O ministro ministro do Supremo, qual é o teto agora? 33. 33. Ninguém da iniciativa privada, os craques da iniciativa privada, Vão trabalhar por esse valor. pode trabalhar. Claro. Para que um grande economista seja ministro da Fazenda, ele vai perder dinheiro. Sim. Vai perder dinheiro. É evidente que o governo não tem dinheiro para pagar o que ele receberia na iniciativa privada. É também um serviço que se presta ao país. Mas não está na hora de discutir também isso mais claramente? Exatamente, é nesse ponto que eu já fiz. Não dá. O presidente da República só vive com X porque ele não gasta nada com comida, com não sei o que. Aí, complementando essa questão que o Augusto levantou muito bem, quer dizer, acaba se arrumando jeitos e títulos para poder complementar o ganho. Eu conto uma história que o entrevistado é você. Não estou tomando teu tempo agora, a gente compensa. Eu fui convidado para ser presidente da Radiobras pelo Antônio Carlos Magalhães, quando ele era ministro. Aí eu tinha saído da Veja. E eu disse a ele o seguinte, falei, ministro, obrigado pelo convite, mas eu não posso vir porque o Estado não vai me pagar o que eu ganho. Então, E ele disse assim, com a maior naturalidade, que é isso, rapaz, você vai ser conselheiro da Telesp e da Telérgica, ainda existia. Só com isso aí já passa o teu salário. Aí você recorre a truques. Então não é hora de falar claramente, não dá para contratar por tanto. Exatamente isso que foi um trecho da resposta, que eu não tenho dúvida que repaginar essa lógica, essa repactuação legal das regras, o momento, a gente está vivendo essa onda mesmo da revisão do limitação do gasto público, os acontecimentos no estado do Rio de Janeiro, os acontecimentos no estado do Rio Grande do Sul e a própria crise econômica nossa mesmo, é momento sim de se rediscutir isso, de repactuar safadeza legitimado, acumulando coisas. Tem outros que não. Exatamente. Até para separar isso do que é joio e do que é trigo. Porque senão, secretário, do contrário, esses vários títulos que se dá hoje os ganhos, fica parecendo uma maquiagem contábil para poder burlar a legislação, não é isso? Só um adendo que esses exemplos que eu dei, seja as indenizações por licença-prêmio, ou férias, ou abono de permanência,
isso aí é uma garantia constitucional, não foi depois da própria Constituição que isso foi criado, isso ele vem já desde lá de 1988 e até precede, são direitos garantidos de férias e licença-prêmio que uma vez não gozados acaba ocorrendo e contabilmente você tem esse valor. Mas aí só essa observação que a divisão por 12 linearmente não é a expressão exatamente do salário do servidor. Tá. Pode entrar na conversa à vontade. Vai lá, Micael. O senhor coordenou uma auditoria aí durante a gestão do governo Silval que identificou aí mais de 1 bilhão em irregularidades em contratos do governo do estado, né? O que eu queria saber do senhor esse tipo de auditoria continua sendo feita no governo Silval ou a controladoria tem olhado para trás só? Sem dúvida nenhuma, Micael, auditamos com a mesma imparcialidade, isenção e com as mesmas técnicas que sempre o fizemos, até fazer um gancho aí na tua pergunta, que essas auditorias de 5 bilhões de reais auditados e 1 bilhão que nós apontamos, e aqui eu dei um dos exemplos, de algumas áreas que esse é o efeito das auditorias, é que as auditorias foram feitas com o mesmo esmero e mesma perspicácia, inclusive em 2013, inclusive em 2014, continuamos fazendo em 15 e 16. Os profissionais que lá estão, esses profissionais, esses auditores sempre lá estiveram. Eu dei esses exemplos aqui das cartas de crédito, das cartas marcadas, da conta única, da edição extra, foram identificação de corrupção de maneira tempestiva e já em 2014. A gente trabalha com inteira liberdade. Esse, inclusive, é um advento, Augusto, na realidade de Mato Grosso. Mato Grosso é um dos poucos estados em que, para se exercer a função que hoje me foi delegada, necessariamente tem que fazer parte do quadro da instituição de controle interno, tem que ser auditor do Estado. Nem na Controladoria Geral da União obteve isso. Teve até uma polêmica ano passado, salvo engano, na mudança do nome da CGU para Ministério da Transparência, em que indicou-se ministros, caiu ministro, mas sempre com indicação política, eminentemente política. E no caso da Controladoria Geral do Estado, a indicação ao gestor dessa pasta é condição legal, é pré-requisito legal ser auditor do Estado, até para garantir, dar uma credibilidade em tudo que se escreve, em tudo que se analisa e tudo que se conclui enquanto auditoria. Você já foi alvo de pressões ou de tentativas de suborno? Pergunto isso porque eu já fui. Augusto, francamente, nunca me aconteceu. A minha experiência na área pública, ela se deu, eu vou até dizer que começou em 2008, quando eu me dediquei mais firmemente para estudar para concurso público, e ali eu já era servidor público, eu passei 2 anos batalhando, estudando para ser servidor público. Então ali eu já abdiquei do setor privado, fiz 12 anos do setor privado, e ali eu me dediquei 2 anos, então ali eu já comecei a conhecer o que era a coisa pública, e nesses anos já de atividade, isso nunca me aconteceu, mas é uma atividade sensível a esse respeito. Exposta. No âmbito da Controladoria Geral do Estado, não tivemos nenhum caso, na história dos 35 anos da instituição, nenhum caso seja flagrância ou indícios, insinuações nesse sentido. Nós tivemos no país já, em órgãos, seja de controle externo ou de controle interno, casos desses. Não estamos imunes a uma situação dessa. Para isso a gente conta com valores éticos dentro da instituição bem firmes, porque nós temos auditores novos, recém-chegados a menos de 2, 3 anos, que logo que chegam tem que estar bem consciente disso, porque logo em seguida ele já é deparado a ter que auditar um contrato bilionário, a exemplo do maior contrato do Estado, que é o contrato do nosso fatídico e nevrálgico VLT, um contrato de 1 bilhão e 400, que pode chegar a 2 bilhões, e atuar isso de maneira isenta, sem pressões e de maneira isonômica, depende muito desses valores. Mas aí esse é um ponto interessante, né, Augusto? Uma obra dessa dimensão,
onde surgiram tantos problemas, hoje está paralisada, né, a um custo social e financeiro altíssimo, e aí a população quer saber o que poderia ter sido feito preventivamente, não é dizer o que vai fazer agora, porque agora o problema já aconteceu. O que poderia ter sido feito preventivamente para que isso não acontecesse e falhou? Se o senhor me permite só acrescentar, como que o senhor vê a possibilidade de um acordo aí em face de tudo que a CGE viu de irregularidade e problemas que houveram nesse processo? Ok, vou seguir o problema da mesma jeito que a gente segue uma obra, né? A primeira pergunta do professor Luiz fala o que falhou lá no início, na tomada de decisão. Né? E aí nós vamos chegar agora assim, ó, tomou-se a decisão, agora executou-se e como que resolve, né? Falando especificamente das atuações preventivas, eu vou dar um exemplo, Luiz. Vou dar um exemplo que eu acho que é fácil para o telespectador compreender. Quando existia um debate entre tomar a decisão de construir, já tinha sido tomada a decisão pelo veículo leve sobre trilho, a controladoria, à época, a controladoria, ela atuando preventivamente, ela fez uma orientação, ela atuou em um ponto super sensível, que era a respeito do adiantamento de pagamento para os vagões. Ela advertiu. Ela advertiu. Então você imagina o seguinte, o VLT era 1,5 bilhão à época, 1,5 bilhão, quase um terço, quase metade, na verdade é 500 milhões de vagão e mais 200 milhões de sistemas. Então nós estamos falando 700 milhões eram equipamentos. Só de 700, para facilitar, era edificação. Era trilho, era viaduto, trincheira. Metade disso, havia uma tendência de autorizar o pagamento adiantado para a aquisição desses equipamentos. Foi alertado, foi advertido, foi formalmente advertido que essa regra não poderia ser da forma como se pretendia colocar no contrato. Permitir a gente comprar os vagões e estacionar aqui, mesmo que a edificação demore. Como que aconteceu? Na prática aconteceu isso. Um descalabro, né? Comprar trem sem ter o trilho. A decisão daquele que tem o voto, aí volta a questão do voto, a decisão daquele que tem o voto, ao arrepio seja no parecer jurídico, seja no parecer de controle interno, atrai para si as consequências da decisão. Naturalmente. Atrai para si a decisão. E não é premonição, não era premonição, era uma lógica, que aí você abriria um precedente para possível jogo de cronograma mais adiante. Aí entrando já na pergunta do Micael, o que a controladoria ou eu pessoalmente vislumbro de tendência na resolutividade do problema? Com a possibilidade de um acordo aí Exatamente. entre o governo e o consórcio. Né? Então o que acontece? Por conta desse tipo de tomada de decisão, a construtora, por óbvio, se beneficiou disso. Ele chegou com os vagões, foi remunerado pelos vagões e a edificação a passos lentos. É o que a gente chama de jogo cronograma. Os vagões tinham uma maior margem de lucro e as obras físicas uma menor margem de lucro. Então, o filé e o pescoço. Isso. Retomar a obra dentro do acordo foi muito importante, está sendo muito importante nesse debate. Eu sei que aos olhos do cidadão é lento, é angustiante, mas para a gente mapear que conseguimos separar, deixar bem claro que aconteceu isso, o filé e o pescoço, e que é a hora da construtora entregar o pescoço. A gente só quer que eles entreguem o pescoço, a parte menos lucrativa. E isso você entra numa camada de discussão de aritmética, de cálculo, e o governador do estado, eu também e minha equipe, não vamos autorizar e consensuar nenhum pagamento, nenhum real a mais do que o contrato permitia. Nenhum real a mais. Termina aqui a segunda parte da entrevista com Ciro Rodolfo Gonçalves, secretário controlador-geral do Estado. Voltamos já já.